agredido, e o São João, ele se consagrou, né, campeão em cima, né, do Pinheiro. Então, o ano de 2017, o Pinheiro ficou com o vice-campeonato. Daí 2018 ganhou o título. Daí 2018, daí eu já estava com o Rossi, né, na comissão técnica, né, sendo sempre a pessoa, né, principal ali, pelo conhecimento, pelos títulos que ele já tinha, e pelo grupo que ele sempre teve ao lado dele. Sim. E daí, realmente, 2018 foi um time muito forte, que foi montado. Eu lembro lá do Rodrigo, lá na Ponte Alta, que nesse ano ele foi o artilheiro, né, do campeonato. Sim. Eu lembro que foi o time, ele ganhou o campeonato invicto, a defesa menos vazada e o melhor ataque. Sim. Então eu lembro que daí na semifinal eu não lembro, né, como é que foi que ele passou, o time, né, do Pinheiro. Sim. Acabou indo, né, para a final. E daí eu lembro que a outra semifinal foi entre São João e Independente, que se eu não me engano, se não tiver muito enganado, o Independente ganhou do São João na semifinal. E acabou fazendo a final de 2018. Eram dois times muito fortes. Sim. E daí foi uma final mesmo, assim, que valeu a pena assistir. E eu lembro que na época, como na camiseta do Pinheiro era branca com vermelho e a do Independente também eram, eles acabaram jogando a final com os jogos mais, né, tradicional, que é do Rossi, né, sempre amarelo com preto. Sim. E daí o Pinheiro acabou ganhando de 2-0 essa final. E daí se consagrou, né, campeão pela primeira vez com o nome do Pinheiro. Sim. E com o técnico sendo o Rossi, o principal, né, comandante do time. Gostaria que você destacasse os jogadores, aí, os melhores jogadores do clube do Pinheiro, os goleiros que passaram pelo clube. Aí. Assim, de cabeça, assim, João, é difícil saber, mas assim, lembrando que no ano seguinte, o Pinheiro chegou de novo na semifinal e acabou perdendo por Independente. Ele acabou não indo, né, para a final. Mas, que nem eu falei agora o nome, né, do, né, Rodrigo, lá na Ponte Alta, em 2018, né? Eu lembro o próprio Chuchu, o Marcelo, o Maicon. O Maicon Chiola. Então, quer dizer, e eu lembro que até teve um jogo que, não lembro se foi semifinal ou foi nas quartas, que era mata-mata, que eu escalei o Alan, né, para jogar, que daí nesse dia o Rossi não estava, e o jogador titular, né, da posição chegou atrasado no vestiário. Sim. E eu acabei escalando, eu acho que foi na semifinal que eu escalei o Alan, para sair jogando, que ele não ia sair jogando porque ele estava vindo, né, de fora. O Alan Gomes? O Alan Gomes. O Alan, que eu digo 2018, que ele foi decisivo na final. Sim. Que ele acabou fazendo, se não me engano, o primeiro gol. Um baita gol lá, né? Sim. Onde o jogo acho que deu 2-1. Deu 2-1. Mas então essa, assim, na minha cabeça é a história, né, do Pinheiro. Que daí 2018 foi campeão, 2019 eu lembro que deu sequência, mas não chegou nem na final, Sim. caiu nem na semi. A partir de 2019 eu acho que daí o Pinheiro parou, né, de novo. Né? Só eu, né, levando sempre o nome dele quando eu participei do campeonato, né, suíço lá, né, na Ponte Alta, que era um time muito forte lá, né, também. Sim. Onde jogava o próprio Jeff, o Matheus, o Pandio, o Lipe no gol, o Jackson Coelho. Eu fiz um netimaço mesmo muito forte lá. O Lipe, o Nando, o Bruno, o Gustavo, o Lúcio, com o nome do Pinheiro. E ali quando começou a pandemia, a gente estava, né, classificado sendo o segundo melhor time. Sim. Igual com o melhor time. A gente tinha tudo para levantar mais uma taça lá. Sim. No futebol, né, suíço. Então, o Pinheiro hoje ele tem uma história na cidade de Correia Pinto. Gostaria que você contasse também a tua história como jogador e os times que você jogou em Correia Pinto. Assim, João Paulo, eu comecei a jogar bola com 18 anos, né? Eu nunca tive um trabalho de base, nunca gostei antes dos meus 17, né, 18 anos. Sim. Eu acabei vindo pro futebol com 18 anos, nunca tive uma técnica boa, mas tinha muita raça, né? Sim. Eu lembro que eu joguei em muitos times, né? Joguei no Judec, joguei no Olímpicos, joguei no primeiro time do São João, quando formaram o time do São João, que era o Domingão, irmão do Jusceli lá né, de cima, lá em frente lá do Bento, irmão do falecido Casagrande. Sim. O Domingão ele montou o time do São João em 94, quando teve aquela tragédia lá que aconteceu uma morte lá, né, na final do Paulo Gomes, irmão do Boca, né? Nesse jogo lá, da final, onde teve essa morte, eu joguei pelo time do São João na preliminar. Sim. Né? Quer dizer que, assim, a minha história, eu joguei no Teimosinho, sabe? Joguei no, como eu já falei, né? No Olímpicos, no Judec,
eu joguei no Operário, sabe? Joguei depois no Ajax, joguei no New Joyce, Sim. sabe? Eu nunca fui um cara de grande técnica, mas sempre fui um cara muito O raçudo. Operário era aquele do goleiro Ronaldo, que se morava no São João, que eles Operário. camisa azul escura, né? Uma camisa azul escura, se eu não lembro. Operário, eu acho que, se eu não me engano, era o time do Macaco. Aqueles, os parentes do Pedro, eu acho, né? Não, acho que não era, era o outro. Era o outro, né? Era né, do Macaco, Do Macaco. que dizia o apelido, né, do dono do time. Sim. E, então, assim, daí eu lembro que no ano de 94 eu joguei no Ajax, eu fui campeão no Ajax em 94. Então foi outra história, né, muito bonita que o Márcio esteve aqui, né, contando a história, mas eu quero deixar assim o meu registro como jogador, né, também, né, na época. O time do Ajax, no ano de 94, a história ela é bem interessante, porque assim, o que acontece? Chegou numa sexta-feira, eu estava sem time e era o último dia de se inscrever. Sim. E eu tinha uma amizade com o Nazinho, com o filho do Nazinho, com o Vard, que é o irmão, né, do Lico, que faz parte também, né, da história, né, do Ajax. Sim. E daí eu conversei com ele nessa sexta-feira e falei, o teu pai não tem vaga lá no time? E só, Silvano, eu acho que tá quase cheio, mas vai lá e pergunte pro meu pai. Sim. Eu acabei indo lá numa sexta-feira e perguntei pro Nazinho se tinha vaga no time do Ajax ainda, que não tinha mais tempo para fechar em outro time. Ele acabou, disse, não, Silvano, vem então, tem vaga. Nós vamos, né, num torneio no domingo, mas se quiser vir, venha. Daí foi uma história, né, bonita que depois da sexta-feira, num domingo, a gente foi, né, no torneio no interior e o primeiro lugar valia um jogo de calção. Sim. E a gente acabou, né, ganhando, a gente foi campeão. E eu lembro que eu cheguei nesse torneio e joguei muito bem e joguei ali de cabeça de área, ali joguei com a número 5. Que daí a camisa 5 era o número do Elso no Ajax. Sim. Daí a gente acabou ali ganhando ali, e nesse torneio eu lembro que o número 10, que era o Vard, o filho do Nazinho, ele jogava com a 10, jogava no meio de campo. Nesse torneio ele acabou se machucando. E daí, dali uma semana, já começou o campeonato na Municipal de 94, onde em 93 o Santa Cruz era o atual campeão. Sim. Era o time mais forte. E eu lembro que em 94, daí na estreia, né, do campeonato municipal, o Santa Cruz fez a abertura com o time do Ajax. Sim. Que era um time assim de piá, né? Até né, vamos contar na escalação, né, do time. E daí eu lembro que nesse jogo, engraçado assim, que eu acho, foi que daí, como o Vard estava machucado, ele jogava no meio de campo, o Nazinho me deu o número 10, essa camisa verde aí, ó. Sim. Eu joguei com o número 10 no primeiro jogo do ano de 94, né, no campeonato. A final foi com o Santa Cruz? E a abertura também foi contra o Santa Cruz. Que daí a história foi interessante, porque daí o Santa Cruz era o atual campeão, fez a abertura com o time do Ajax, e a gente acabou perdendo o jogo de 4-0, e eu jogando com a 10. Daí no segundo jogo, na segunda rodada, eu lembro que a gente pegou o time do New Joyce, que era outro time muito forte também, era do Lilo lá. Goleiro Polenta, né? Jair, Polenta, isso, do Jairo, era um timaço também, era um timaço. E daí eu lembro que na estreia, daí a gente pegou e perdeu aliás, na segunda rodada a gente perdeu de 2-0. Sim. E daí eu acabei indo pro banco no terceiro jogo, porque eu não tinha, né, condições de ser um cara para jogar com a 10 no meio de campo. E o nosso time era um time, né, de piazada, eu era um dos mais velhos do time na época, com 26 anos. Sim. E daí